Bom, e agora nós vamos falar sobre AVC, que aliás é fundamental a gente ter esse cuidado, essa prevenção. Por isso eu convidei a neurologista, doutora Rúbia Raceles Falsini, obrigada pela sua presença. E o seu Ademir Chinelli, é assim que eu falo? Chinelli? Chimelli, que é motorista de ônibus e em fevereiro deste ano sofreu um AVC quando estava dormindo em casa, foi isso? Dormindo, às 5h30 da manhã. E aí você acordou com o quê? Sentindo o quê? Com a perca do movimento do braço direito, a boca torta e perdi a voz, não falava. Claro que deve dar um pânico. E a sua esposa imediatamente chamou o socorro, foi Chamou isso? o SAMU. Em quanto tempo, desde que chamou e chegou no Hospital Central? Levou uma hora e pouco, 2 horas por aí. Esse tempo de socorro, de atendimento, que faz a diferença, doutora Rúbia? Exatamente, isso é fundamental, esse tempo. Então, no caso do meu paciente, ele realmente chegou a tempo, ou seja, ele teve o sintoma, a esposa reconheceu esse sintoma, ligou para o SAMU e o SAMU fez o contato com o centro de referência e daí ele foi trazido imediatamente. Por conta disso, hoje ele não tem sequela praticamente nenhuma, porque ele chegou a tempo e para fazer o tratamento, que é a trombólise a tempo. E daí ele ficou. Você teve um AVC isquêmico? Isquêmico. Quanto tempo ficou internado no hospital, sabe? 8 dias. E dá um susto, né? E a sua vida era como antes e agora ela já mudou? Ainda está mudando ainda. O que o senhor acredita que possa ter favorecido isso como fatores de risco, assim, para ter tido um AVC? Tipo de vida que o senhor levava, alimentação, pressão alta? Pressão alta eu não tinha, agora tenho. É possível a gente identificar isso no nosso dia a dia? Assim, como o senhor Ademir está até assim, pensando se ele tinha ou não, como a gente pode prevenir um AVC? É muito comum o paciente não saber que tem hipertensão, uma vez que o segmento é muito complicado hoje em dia no Brasil. Então, normalmente ele acha que não é hipertenso e é hipertenso e não faz o tratamento. Com isso, é o principal fator de risco de você evoluir com AVC. A pressão descontrolada, o diabetes, colesterol, a falta de atividade física no dia a dia. Então, na maioria das vezes, esse paciente é admitido, ele já tinha essa comorbidade e por isso ele não tratou e evoluiu com AVC. Tá? Então, a melhor forma de prevenir é controlar os fatores de risco. Tá? Então, é o que é mais difícil. Então, por isso, um número tão grande de AVC hoje em dia no Brasil e que tem, graças a Deus, diminuído, né? Com a prevenção. Agora, o senhor, depois disso, hoje o senhor está afastado do trabalho, não está trabalhando, porque ser motorista de ônibus hoje é uma pressão danada. E grande. Não é? Grande, de tudo, né? Com passageiro, com o trânsito. Até estávamos falando sobre isso agora há pouco, né? Sobre as mudanças. O senhor tem medo de ter outro? Tenho. E qual é a chance dele ter outro AVC? Uma pessoa que já teve um AVC, ela tem mais chances de ter outro? Exatamente. Uma pessoa que já teve um AVC comparada a uma que nunca teve, de fato tem uma chance maior. Isso vai variar, a porcentagem vai variar de acordo com a etiologia do AVC, tá certo? Cuja principal causa é a aterosclerose, hipertensão, tá? Então o risco é maior, sim, comparado a uma pessoa que nunca apresentou um AVC. Isso não tem como colocar em tempo, se ela pode ter outro em pouco tempo, se não tiver um cuidado, um controle, ou isso faz a diferença? Geralmente não tem um tempo certo com relação a isso, mas geralmente uma pessoa pode ter uma isquemia transitória aguda, que na verdade não é um AVC, porque você não tem lesão na tomografia ou na ressonância, daí o tempo é menor, menos de 1 hora, e isso é como se fosse um aviso de que ela pode ter um AVC em 48 horas, por exemplo. Aí o risco é maior, nesse pouco tempo. Agora, se o paciente teve um AVC e não tem nenhum indício como esse que eu falei, as chances de ter não tem um tempo realmente pré-determinado, mas que existe a recorrência, sim. Bom, hoje o Hospital Central é o hospital de referência em AVC no estado. Hoje pacientes, eu posso falar do estado, são trazidos para cá ou da Grande Vitória de imediato? Hoje nós somos a única unidade de AVC que realmente é o local específico para o tratamento de um paciente que teve um AVC. Então nós somos a referência de fato para a Grande Vitória, para o estado. Tá? Então o que a gente sempre orienta é, quando o paciente tem um sintoma que sugira um AVC, ligar para o SAMU e o SAMU faz o contato com o hospital de referência, nós, no caso.
E como é que a gente pode identificar? Quem está em casa agora assistindo a gente, que sintomas as pessoas... Porque os sintomas que o senhor Ademir falou aqui são alguns, agora eles são juntos ou eles podem ser isolados? Como é que é isso? Sim, é muito importante que o paciente saiba reconhecer os principais sintomas, ou seja, o acompanhante. Muitas vezes o paciente consegue identificar isso, mas na maioria das vezes o acompanhante identificar. Então, assim, há 3 maneiras bem práticas e fáceis de identificar, onde você solicita que o paciente eleve os 2 braços. Geralmente, o que acontece? Se é uma fraqueza em um dos lados do corpo, você vai notar uma ele diferença, vai ficar com o braço mais caído, uma queda de um braço, ou até mesmo dos 2, ou até mesmo ele não vai conseguir levantar o braço, tá? Onde ele tem uma perda total da força, tá certo? Peço para que ele sorria, porque você vai notar uma assimetria, um desvio da rima labial, como aconteceu com ele, há um desvio da boca, tá? Por conta da fraqueza na face. Peço para que ele diga uma frase, porque ele pode falar enrolado, abafado, não consegue realmente falar, e muitas vezes não consegue de fato falar. E isso angustia muito o paciente, porque ele tenta falar, ele quer falar, ele não consegue. Ou até mesmo ele não compreende o que você está perguntando para ele. Ele consegue falar, mas você pergunta alguma coisa e ele fala outra totalmente fora do contexto. Isso é uma coisa realmente que confunde muito até pessoas assim experientes. Entendi. Tá? Outra forma seria pedir para que o paciente fique de pé ou deambule, ande. Ele pode não conseguir nem ao menos ficar de pé, porque ele desequilibra, tende a um lado ou para outro. E uma outra forma também, um outro sintoma seria o déficit visual. Muitas vezes o paciente pode ter um AVC na retina e perde a visão de um olho ou ambos quando você tem um AVC cerebral. Olha, são dicas assim fáceis de você identificar, né, para você poder testar essa pessoa, e que eu acho que a diferença de você buscar o socorro imediatamente faz toda a diferença. Eu já vi o seu Ademir, que hoje o senhor está afastado do trabalho, mas a sua vida, o seu dia a dia voltou ao normal? Voltou. Mas hoje o senhor tem mais cuidado. O que o senhor faz hoje? Faz atividade física? Estou fazendo. Não fazia? Não fazia. Quer dizer, cuida mais da alimentação? Também. Está de olho na pressão? Também. Então hoje o senhor mudou de vida. Mudei. Era outra, né, antes? Então eu acho que isso é fundamental, que a gente busque isso. E um paciente que tenha tido AVC, siga rigorosamente as recomendações médicas, né? Exatamente. É importante que ele ligue imediatamente para a emergência, uma vez que nós temos uma limitação ao tratamento. O paciente precisa chegar até 4h30 ao hospital, porque é o tempo que a gente tem para aplicar exatamente a medicação que foi feita, tá certo? Para ele ficar com menos sequelas possível. Exatamente, porque hoje em dia a gente sabe que o AVC é uma das principais doenças, a causa de morte e sequela, morbidade. Então, quanto mais rápido ele chegar, menos sequela ele vai ter. Pois é, então fica aí realmente esse alerta para vocês, sabendo hoje que o Espírito Santo tem esse hospital de referência, que é o Hospital Central. Obrigada, doutora Rúbia, por ter vindo. Parabéns, seu Ademir. Sucesso aí, cuide da sua saúde, hein? Estou cuidando. Que bom, obrigada por ter vindo, tá? Por nada.